É o contrário do Brasil. Nos Estados Unidos, a família rica vai morar no subúrbio. Seria o equivalente a uma Alphaville em São Paulo. Então, onde as pessoas têm mais dinheiro, as pessoas tendem a se casar e ter famílias mais estáveis. E elas vão morar em subúrbios. Eu vou dar um exemplo. Meus pais moram num condomínio em Vinhedo. Você não vai ter mães solteiras morando num condomínio fechado. Condomínio fechado tem casas, você tem famílias constituídas normais. Os filhos delas não vão cometer crimes. Talvez crimes de colarinho branco, dado que estamos no Brasil. Alguns vão. Mas crimes violentos, não. A taxa de crime violento é muito menor. Vocês entendem que mãe solteira é coisa de família mais pobre? E que quando você leva certos comportamentos, como estabilidade na família, pai, mãe, filhos, a tendência é que a família vá toda melhor, a família aumente a renda dela, a tendência é que os filhos deem mais certo, o desempenho escolar melhora, o desempenho nos testes escolares melhorem. Uma coisa que esses estudos mostram nos Estados Unidos é que os desempenhos no SAT também têm correlação com isso. Cadê? Vamos fazer um baita estuduzão, somando um monte de estudos menores e fazer um videozaço pro Valete Plus? Sim, deveríamos. Isso aí é um tema central. Porque o Hiro falou, eu tenho uma teoria que o problema de cognição do Brasil é geracional e pandêmico, como se fosse algum tipo de doença que só existisse aqui por condições do nosso continente. Não é, Hiro. Não é. E acho que isso leva a um determinismo geográfico meio ridículo. As nossas condições, elas são bem claras. Você tem a formação da inteligência de uma pessoa é determinada majoritariamente por questões genéticas dos pais, e é natural. Eu estou, assim, a ciência diz isso, tá? Normal. Outra coisa que incide, naturalmente, se a criança for muito pobre e não tiver alimentação no início da vida dela, não vai ter um bom desempenho cognitivo, porque o cérebro dele não vai ter um bom desenvolvimento. Outra coisa, a mãe e o pai não estar presente nesses primeiros anos da criança, presente a criança vendo, lidando, aquilo ajuda a formar conexões, ajuda a gerar relações de amor, confiança ali com aquela criança, pra criança não ser problemática, entendeu? Então, as doenças parasitárias que a criança pode ter se não tem saneamento básico também incidem sobre esse desenvolvimento na criança. Então, esses são os principais fatores, tá, para esse desenvolvimento. Por isso você vai pegar crianças que vieram da pobreza extrema, e essas crianças se tornaram inteligentes mesmo assim, entendeu? Não é que é assim, é só alimentação. E na verdade nem é só assim, o cara não comeu como um rei na infância. Não, lógico, se comer como um rei é um pouco melhor, mas é um pouquinho, quase nada. O lance é se alimentar, o básico, do básico, tá? Eu acho que assim, uma parte das pessoas não se desenvolve. Não adianta eu pegar uma pessoa brilhante do ponto de vista intelectual e desde a infância dela. Não adianta eu pegar um cara que pode ter um QI de mais de 120, tá? E aí na mais tenra infância eu pegar essa pessoa, não der pai, ela morar num lugar mais espelunca, tá submetida a uma cultura horrorosa, ouvindo merda o tempo todo. Ela vai, por conta do fato de ter um cérebro melhor, ela vai performar melhor do que os demais. Em alguma maneira. Ou ela pode se tornar um Marcola, por exemplo, que claramente é um sujeito muito inteligente, mas que ele se tornou uma referência naquela operação do crime, entendeu? Agora, aquela pessoa, né, tende a não se desenvolver plenamente, mesmo partindo de uma base, vamos dizer, genética boa, porque, né, ela não está inserida numa família e tal. E o problema é o seguinte, nós temos que identificar porque essas pessoas existem, tá? Os outliers, achar eles nessas comunidades e tirar eles e levar para escolas melhores para essas pessoas darem certo, ok? Isso precisa ser entendido por todo mundo. O Guto tem um projeto muito claro sobre isso. O Guto quer pegar os melhores alunos que têm notas mais altas em escolas públicas, eles são identificados e aí você paga bolsas para eles em outras escolas. O Guto entrou com um projeto disso, porque dá para identificar e dá para transformar a vida desses caras, ou seja, esses caras não serão potenciais desperdiçados. Entendeu? A inteligência, assim como todas as outras características, a altura, sei lá, pense em características humanas. Ela tem uma dispersão que ela não é igual de pessoa para pessoa. Todo mundo é diferente. Todo mundo, um cara é mais corajoso, outro é menos corajoso. Um administra melhor estresse, outro não administra tão bem estresse. O Arthur, por exemplo, tem uma característica que é fundamental para o sucesso de um homem na vida, que é administrar bem o estresse. O Arthur sabe administrar muito bem o estresse dele. Eu não administro tão bem, né, o estresse, eu tô sempre estressado. O Arthur tem uma vantagem sobre mim nisso, entendeu? Outras vão ser, sei lá, coragem, não sei, autodisciplina, capacidade de resistir a estímulos de prazer. Todas essas coisas ajudam a determinar. Elas têm uma dispersão que ela não é igual
de pessoa para pessoa. Agora, se você tem um meio social, uma cultura social, um arranjo destruidor, como é o arranjo social das periferias das cidades brasileiras, você me desculpa, cara. Mesmo um cara com grandes qualidades, sabe? Ele vai precisar de muita sorte pra sair daquele meio. Muita sorte. Porque, assim, é tudo errado. Absolutamente tudo errado. Você conseguiu ver lá a cidade pra gente dar uma brincada ali ou não? Upper Arlington. É isso? Ele vai ver aqui. Upper Arlington seria o quê? Seria... Oh, na verdade errei. Na verdade é Cleveland. Ah, Cleveland. Cleveland, acho que, se não me engano, Cleveland é a capital de Ohio. Ela tem um... Que depois tem o quê? Veja só, Cleveland. Puta cidade. O que eu queria comentar aqui, meus amigos, aqui pra jogar pra vocês sobre esses assuntos. Eu acho esses assuntos fascinantes, tá? É que, naturalmente, eu acredito no livre mercado, naturalmente, eu acredito na capacidade de auto-organização das pessoas. Mas, quando você tem uma doença, uma chaga social, que eu chamo de cultura de favela, cultura de crime, cultura de pobreza, por conta de uma anomalia que aconteceu no século XX no Brasil, que foi um êxodo rural gigantesco, que moveu as pessoas para as periferias das cidades. O Estado brasileiro não dispôs de meios de oferecer infraestrutura e inserir essas pessoas economicamente. E ali, por conta dessa anomalia em que milhões de brasileiros saíram rapidamente, em um período muito curto de tempo, do campo para a cidade, o Estado vai ter que atuar, porque ali se tornou um problema. Ali o crime organizado se instalou, ali as pessoas vivem de maneira precária, ali se instalou uma subcultura que não faz bem para essas pessoas. Definitivamente o Estado vai ter que atuar ali. Definitivamente. Me falaram que não é Cleveland a capital. Cleveland, acho que é a principal cidade de Ohio, né? Tem também um estudo da Heritage Foundation. Eu vou direto um dado que eles mais importa aqui, que é aqui, ó. Do Heritage, ó. Uma análise de estado a estado dos estudiosos da Heritage indica que há um 10% no aumento. Cara, 10% de aumento em crianças vivendo em casas monoparentais, ou seja, só com a mãe. Isso direciona tipicamente a aumento de 17% em crime na juventude. Porra! A correlação tá muito clara. Gostou desse corte? Então se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse.